paz do Senhor para todos os nossos irmãos. Sou muito grato a Deus por ter os nossos amados nos acompanhando para estarmos aprendendo da palavra de Deus. Estivemos aí 2 sextas sem trazer o ensino da palavra, já que se tratava do dia do Natal e o dia do Ano Novo. Mas agora nós retornamos novamente com o nosso momento de ensino, todas as sextas, a partir das 20 horas até as 20h30. Que Deus possa abençoar todos grandemente e que Ele nos ajude a compreender as Sagradas Escrituras. Eu quero estar trazendo o ensino nesta noite com o título de Jesus, o Bom Pastor. João, no capítulo de número 10, vamos estar lendo os 2 primeiros versículos já para darmos início, que diz assim: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Durante todo este ensino em que Jesus ele traz, se referindo como o bom pastor, é notório que ele traz para si todo o apontamento, toda a direção daquilo que está sendo ensinado, afunilando todo o ensino e apontando para si mesmo. Então Jesus ele está, através deste ensino, trazendo a atenção de todos os ouvintes naquela ocasião para si. Então, quando ele vem a ensinar sobre o bom pastor ou sobre a porta das ovelhas, o centro de tudo isso aqui é ele mesmo. Então, ele traz isso para si. E no verso de número 1 que nós lemos, que ele diz que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador, o verso de número 2, ele já traz todo o ensino para si, dizendo: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Isso é uma característica bem impregnada em Jesus, porque ele, de fato, ele entrou pela porta da frente. Quando ele veio como Messias, ele veio e se prontificou diante do povo de Israel como Messias. Ele não veio como um salteador com enganação, que Jesus está querendo deixar claro aqui nesta passagem. Ele não veio com enganos, ele entrou pela porta da frente e diz: não, eu sou o Messias, diferente de muitos que vieram antes de Jesus, até porque muitas religiões antigas, que tinham lá o seu Messias, entre aspas, traziam aquele na qual eles criam como sendo o Salvador, mas tudo isso era apenas uma enganação para com o ser humano. Então, uma enganação da parte do adversário, do diabo, para com o ser humano, para que eles fossem atraídos por uma religião, muitas das vezes politeísta, e que se desvinculava da essência do próprio Deus. Então, Jesus disse que ele não é o salteador. Ele está dizendo: eu não sou o salteador, porque eu entro pela porta da frente. É isso que Jesus está querendo deixar claro. Eu não venho com enganações, eu não venho com contos, eu não venho trazendo coisas que desfiguram aquilo que de fato está escrito nas Escrituras, mas eu venho pela porta da frente, eu venho como Messias. Então ele vem e dá a cara mesmo, diante do povo de Israel, como o enviado da parte de Deus. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. O verso 3 ao 5, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e atrás para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. No verso de número 3, verso de número 4, Jesus ele está fazendo uma referência muito forte dentro da cultura judaica, a cultura que abrange a questão do pastor e as ovelhas.
Este verso de número 2, aliás, verso de número 3, o verso de número 4 e o 5, ele tem uma forte ligação. Nós podemos trazer um forte paralelismo entre estes versos e o verso de número 4, ou só a parte A do verso de número 4 do Salmos 23. Então, Salmos 23, a parte A do verso 4, tem uma ligação muito forte com esta passagem. Lá diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Por que o salmista escreveu dizendo isso? Sabemos que o Salmo de número 23, o salmista, sendo o salmista Davi, ele conhecia a relação entre pastor e ovelha, ele vivia dentro daquela cultura, e tudo que ele traz dentro deste salmo é relacionado à cultura, aquilo que ele vivia no dia a dia dele como pastor, que ele viveu como pastor no dia a dia, e ele traz tudo aquilo levando e apontando sempre para Deus, para a comunhão ou a vida com Deus. E o salmista está dizendo de si mesmo, né? Por isso ele fala no primeiro verso do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Já devemos lembrar que este verso, ele é na maioria das vezes mal interpretado por nós cristãos. Porque quando se fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a ideia de muitas pessoas, se não da maioria, é de que Deus, ele é o meu pastor, então ele não vai me deixar faltar absolutamente nada. E na verdade não é assim. Porque mesmo nós estando na vontade de Deus, no caminho de Deus, ainda assim falta coisas para nós, isso é notório, é comum. Então este verso, ele entraria como um verso mentiroso, se nós o interpretássemos desta forma: já que o Senhor é meu pastor, então ele não vai me deixar faltar nada. A interpretação correta do versículo não é essa, até porque no hebraico, na língua original, ele não está escrito desta maneira, tá? Ele está escrito assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu tenho falta. O que o salmista está querendo dizer? Deus é o meu pastor, e eu não sinto falta de mais nada. Não é ele não vai me deixar faltar nada. Ele está querendo dizer, de nada eu tenho falta, porque Deus, ele não me faltará como Deus. Então, quando eu precisar dele, a qualquer momento, ele estará como Deus, como meu Senhor na minha vida. Então, eu não preciso, eu não sinto falta de outras coisas que possam me salvar, possam me auxiliar, me confortar, porque eu sempre tenho Deus, porque Ele é o meu pastor. E esse era o papel do pastor de ovelhas. Então o pastor de ovelhas, ele estava ali para servir as ovelhas e não deixar que faltasse nada a elas. Mas o verso que nós lemos, que é o verso de número 3 a 5, do capítulo 10 de João, como eu disse que tem um paralelo forte com os Salmos 23, o verso de número 4, a parte A do verso, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O salmista Davi, ele está fazendo uma referência àquilo que era comum entre os pastores de ovelha, porque quando eles levavam as ovelhas para pastar, e isso acontecia muitas das vezes em regiões muito remotas, era comum eles passarem por lugares onde o perigo de morte, ele era existente. Por isso ele usa esta expressão, vale da sombra da morte. E o vale da sombra da morte, dentro deste verso, ele não é figurativo, mas ele é literal. Então ele está falando de um lugar que de fato existe a probabilidade, ou existe a probabilidade de vir a ocorrer uma morte das ovelhas, principalmente das ovelhas, porque os lugares muitas das vezes eram caminhos tortuosos, caminhos feitos à beira de ribanceiras, né, de precipícios, muitas vezes pedregoso, muitas pedras, por vezes até pontiagudas, buracos. Então esse era tido como o vale da sombra da morte, ou seja, um lugar aonde há a possibilidade de vir a morrer, devido a algum acidente, por aí vai. Então o salmista está falando de algo
literalmente ruim, um lugar perigoso, melhor dizendo. Literalmente um lugar perigoso. Então o salmista ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele está dizendo: eu sei que o Senhor está comigo. Agora, o interessante é que as ovelhas, elas sabiam que o pastor de ovelhas estava com elas durante o trajeto, o percurso. Porque a ovelha, ela é um animal muito medroso. Qualquer coisa pode botar medo numa ovelha. Se ela não se sentir bem, por exemplo, em um ambiente de pastagem, ela não pasta, ela não se alimenta, ela fica temerosa, nem água ela consegue tomar, se ela perceber algum barulho, até o barulho das águas fortes. Para as ovelhas, aquilo ali, para ela já é motivo de ficar espantada, com medo. Então, as ovelhas, elas são uns animais que são muito medrosos. Então, quando elas passavam por estes lugares, à beira de precipícios, era comum elas terem medo. Se o medo tomasse conta delas, elas não caminhavam, elas travavam ali. E o pastor de ovelhas, ele tinha que chegar até o aprisco, ou até o ambiente de pastagem, no caso, quando ele saía para levar as ovelhas, e no retorno ele tinha que chegar até o aprisco, porque o deserto é algo descomunal. Durante o dia é um calor muito grande, lá nas regiões lá do Oriente Médio é 50, 60 graus de calor. Aí, se você encontrar um ambiente de sombra ali, você consegue ainda essa temperatura, aí sobe, vai além disso. Só que à noite é um frio muito grande, então ele tinha que chegar logo, ele não poderia ficar ali. Então as ovelhas travavam com medo. O que o pastor de ovelhas ele fazia? Ele cantava para as ovelhas, ou ele falava com as ovelhas em voz alta, ou cantava, literalmente cantava para elas. E as ovelhas conheciam a voz do pastor. Interessante que as ovelhas, ela tem muito disso, ela consegue gravar, armazenar em sua memória a voz do pastor, e aquilo traz para ela um conforto. Quando ela se acostuma com a voz do pastor, aquilo para ela é confortante. Então, quando o pastor ele vem a falar com as ovelhas, elas se sentem bem, elas se sentem tranquilas. Então, quando o salmista o pastor de ovelhas, ele levava as ovelhas pelo vale da sombra da morte, para que as ovelhas não travassem ali, com medo, ele começava a cantar. Então as ovelhas ouviam a voz do pastor, e elas sabiam que o pastor estava com elas se sentiam bem, e conseguiam seguir o trajeto. É por isso que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque eu sei que o Senhor está comigo. Da mesmo modo, as ovelhas não temiam, porque sabia que o pastor estava com elas, porque elas ouviam a voz do pastor e reconhecia isso. Então, quando Jesus ele expressa o que está escrito no verso 3, 4 e 5, eu repito, dizendo: a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e traz para fora. No verso número 4, era comum também colocar nome em ovelhas, e quando falava o nome, a ovelha que se referia ao nome, ela sabia, ela entendia e atendia o pastor, primeiro por causa da voz, segundo por causa do nome que estava gravado. Conhecem a sua voz. Verso 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Era comum na época ter no mínimo ali 2 pastores, porque poderia ocorrer do pastor oficial, digamos assim, vir a estar doente, ou vir a falecer até mesmo, não vir a poder levar as ovelhas para pastar. E aí quem faria isso? Porque as ovelhas, depois que elas se familiarizavam com a voz daquele pastor, ela não ouvia a voz de outra pessoa. Chegasse alguém ali chamando as ovelhas, elas não atendiam, elas ficam, temerosas, inquietas, elas não querem, porque não é a voz do pastor que elas estão acostumadas. Então era comum ter mais de um pastor ali, no caso 2 pastores, ou até mais, porque para que se acontecesse alguma coisa com o pastor, o principal, o outro poderia guiar as ovelhas também e servir a elas como pastor. Então as ovelhas acabavam se acostumando com a voz dos pastores.
Neste caso aqui, dentro desta passagem de João, o pastor é um só, é Jesus. Então não tem como colocar um segundo pastor aqui. Aqui é somente Jesus, é o único pastor das ovelhas. Eu falo isso no sentido espiritual. Verso de número 5 que nós lemos: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Verso 6. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. O verso de número 6, eu quero até fazer já a leitura com o verso de número 7, que diz: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. É muito interessante esta passagem, porque Jesus, ele começa este ensino fazendo referência ao pastor de ovelhas, o pastor da época, por exemplo, e trazendo, afunilando tudo para si, apontando para si. Só que algumas pessoas ali não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Então Jesus, ele vem e inverte a questão. Ele estava então até então se referindo a si, né, referindo a si mesmo como o pastor de ovelhas, o pastor das ovelhas, que são aqueles que ouvem a sua voz, que faz parte do seu aprisco, que é o povo ali judeu que o aceitou, ou estava aceitando a ele como o Messias. E óbvio, nós podemos trazer esta passagem para nós. Isso daqui foi escrito para aquele povo naquela época e naquela ocasião. Porém, Jesus disse para aquela época, para aquela ocasião. Porém, João escreveu isso, obviamente inspirado por Deus, trazendo todo este ensino para nós. Porque nós fomos feitos seus filhos, nós somos também ovelhas do seu aprisco. Jesus disse, né, tem outras ovelhas que não, que também faz parte do meu aprisco. Então essas ovelhas somos nós, os gentios que fomos adotados como filhos, fazemos parte, espiritualmente falando, da descendência e da promessa de Abraão. Jesus até disse, né, para Tomé: você, por ter me visto, você crê em mim, né? Falou para os seus discípulos. Fala: mas bem-aventurado ainda aqueles que não viram e creem. Somos nós. Então Jesus, ele estava falando sobre o pastor de ovelhas, referindo a si como o pastor de ovelhas. Só que muitos não entenderam. Então Jesus, ele vem e inverte: eu sou a porta das ovelhas. Agora Jesus, ele passa a referir a si como a porta das ovelhas. O que Jesus está querendo deixar claro aqui, dentro desta passagem, é que não existe outra maneira de estar próximo de Deus, ser acolhido por Ele, senão através dele mesmo, através de Jesus. Ele está dizendo, em outras palavras, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele está dizendo isso em outras palavras. Então Ele está trazendo tudo, como eu disse, trazendo tudo para si, deixando claro para o povo: olha, sou eu. É através de mim que vocês vão ser acolhidos por Deus, que vocês vão ser protegidos por Deus, que vocês vão estar nos caminhos. É através de mim, eu sou o caminho. É isso que Jesus está querendo dizer. Por isso ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Quando ele disse: eu sou a porta das ovelhas, provavelmente as pessoas já começaram a entender. Aqueles que estavam meio: o que Jesus está querendo dizer? Eu sou o pastor de ovelhas, ouve a sua voz. O que Jesus está querendo dizer? Quando ele diz: eu sou a porta das ovelhas, aí eles já entenderam. Por quê? Porque a porta das ovelhas, para eles, obviamente que o fato do pastor de ovelhas e tal, para eles era bem familiarizável, porque faz parte da cultura deles, era comum. Mas a porta das ovelhas é algo que tem um espiritual um pouco mais forte do que o pastor de ovelhas em si. Por que eu falo isso? Porque em Israel existiam 10 portas diferentes ali em volta da cidade. Hoje existiam acho que 12 portas, mas existiam 10 portas. Até quando Neemias ele foi reconstruir as muralhas ali com o povo, eles começaram a reconstruir, inclusive pela porta das ovelhas. Os sacerdotes ali, os levitas, eles começaram a trabalhar na construção, na reconstrução, melhor dizendo, ali na porta das ovelhas, porque para eles era muito importante aquela porta. Para que servia a porta das ovelhas? Servia para a passagem literalmente de ovelhas.
Tanto é que em Israel, até mesmo na época de Jesus, ali existia um comércio de ovelhas na porta das ovelhas. Por quê? Porque segundo o costume deles, as ovelhas passavam por aquela porta antes de passar por um tanque, onde elas eram lavadas e depois levadas ao templo, onde era efetuado o sacrifício. Tá? Então isso era um costume comum, até ali no Antigo Testamento isso era comum, tá? Na época de Neemias, depois que reconstruíram a porta das ovelhas, eles já tinham essa visão. Agora as ovelhas podem passar pela porta, ser lavadas no tanque e posteriormente ser sacrificadas ali no templo. Tá? Então a porta das ovelhas servia para isso. Não tinha como sacrificar uma ovelha que estivesse ali sem antes passar pela porta das ovelhas. Fazia parte do costume deles. Tá? Então quando Jesus ele diz: eu sou a porta das ovelhas, Jesus está querendo dizer: olha, se vocês não passarem por mim, não tem como vocês serem purificados, não tem como vocês serem aceitos por Deus. Não adianta você se achegar no templo sem antes passar pela porta das ovelhas, porque para chegar no templo tem que passar pela porta, tem que passar pelo tanque, tá? Então Jesus, como eu disse, está trazendo todo o ensino e apontando para si mesmo. Então, primeiro como pastor e segundo depois como a porta das ovelhas. Verso de número 8 e o verso de número 9, vamos ler o 10 já também. Vamos ler até o verso 13, ó. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Como eu disse, muitas religiões se ergueram antes de Jesus e tiveram seus líderes e alguns que faziam parte como um tipo de Messias. Até ali em Israel aconteceu isso, mas nenhum deles era o verdadeiro Messias. O verso 9, né? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. É um verso que nos ajuda muito a termos uma concepção de liberdade. Entrará, sairá e achará pastagem. Jesus não chamou ninguém para ser preso, para estar preso a dogmas, estar preso a conceitos e preceitos, a costumes, não. Jesus nos chamou para ser livre. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós somos livres. Nem a lei pode nos prender, porque Cristo ele cumpriu a lei por nós, a liberdade. A Bíblia mesmo nos diz: onde há o Espírito Santo, aí há liberdade. Todos nós que temos o Espírito Santo em nossas vidas, nós somos livres. Não estamos presos a isso. Somos livres. Isso, como ensina o apóstolo Paulo, não nos dá liberdade para pecarmos, em hipótese alguma. Nós temos que estar inseridos na vontade e no querer de Deus através da sua palavra. Somos livres, sim. Porém, a Bíblia Sagrada, ela tem uma diretriz que precisa ser seguida. E essa diretriz não aprisiona ninguém. Ela te dá liberdade, porém, ela continua te levando a viver uma vida com Deus e voltada à sua vontade. Verso 10: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Um verso interessante que diz: o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então a frase que nós usamos por vezes, o diabo veio matar e roubar e destruir, na verdade esta frase ela não tem uma base bíblica. Obviamente que o diabo ele faz isso de fato, mas não podemos trazer isso como se a Bíblia estivesse dizendo. Muitas pessoas às vezes dizem, porque a Bíblia diz que o diabo veio matar e roubar e destruir. A Bíblia não diz, não tem nenhum verso que traz esta colocação. Mas irmão, então é errado dizer que o diabo veio matar, roubar e destruir? Não, não é errado, porque de fato ele veio a fazer isso e muitas outras coisas. Então não é errado falar isso. O errado é dizer que a Bíblia diz isso e usar esta passagem como referência. Aí é errado, porque
A Bíblia não diz, e essa passagem não serve como referência para isso. Quem veio matar e roubar e destruir, segundo este versículo, é o ladrão. E quem é o ladrão? É o falso pastor, tá? É o mercenário, como encontramos em outra tradução. Até aqui no verso de número 8 que nós lemos, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Então está falando do quê? Do falso pastor, tá? Por isso Jesus ele fala, aquele que vem e fala com as ovelhas, mas não é o pastor, as ovelhas não reconhecem a sua voz. Não está se referindo ao diabo, literalmente, mas a pessoas, falso pastor, falso líder espiritual, enfim, tá? Então, não que seja incorreto dizer que o diabo veio matar e roubar e destruir. Repito, não é incorreto falar isso. O incorreto é dizer que a Bíblia diz isso e usar esta passagem como referência. Então, o ladrão aqui, nesta passagem, não é o diabo propriamente dito. Obviamente que a pessoa pode estar sendo usada pelo diabo e tudo mais, mas o verso não nos dá liberdade teológica para podermos falar diretamente sobre isso, como no sentido literal. Verso 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário, olha só, de novo falando de algo que não é o diabo propriamente dito, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, foge e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu poderia entrar nesta parte agora e falar sobre o cuidado que o pastor tinha das ovelhas, mas o nosso tempo já está indo, tá? Mas o pastor tinha um cuidado muito grande, tanto é que quando ele chegava no ambiente, ele procurava ver se, no ambiente de pastagem, tá? Ele procurava nos arredores ver se tem cobras, algum animal peçonhento, ver se é um lugar que tinha animais ferozes ou não. Então ele ficava bem esperto e vasculhava o lugar, praticamente, sabe, ele fazia uma varredura, depois ele colocava as ovelhas para pastar. Olha só o cuidado. E o interessante é que o pastor de ovelhas, ele tinha lá o seu cajado, né? E o cajado que ele usava, ele tinha tanto um poder de salvação, de repreensão, né, de correção, como também era usado muitas das vezes ali para poder proteger as ovelhas. Então ele salvava, ele protegia e ele corrigia. No verso 11 que diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, o que ocorre aqui é o que nós podemos interpretar de duas maneiras diferentes, tá? Então, Jesus ele disse, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, está referindo a si mesmo. Então, Jesus está querendo dizer, dou a vida pelo meu povo, em dois sentidos aqui. Por quê? Um dos sentidos é que o pastor de ovelhas, ele não tinha uma vida para si mesmo, ele vivia para as ovelhas. Ele saía de manhãzinha, de madrugada praticamente, levava as ovelhas para pastar, depois de tardezinha, ao anoitecer ele retornava com as ovelhas. O que ele ia fazer o resto do dia? O dia já tinha ido embora. Então a sua vida estava literalmente dedicada às ovelhas. Jesus ele faz uma referência a si mesmo, porque quando ele veio como homem, ele não veio para construir famílias e riqueza e prosperar. Jesus não veio para isso. Ele veio para viver em função da cruz. O foco dele era a cruz. Então toda a sua vida no dia a dia estava sempre focada para a cruz. E isso ele entregou a sua vida por nós, a nós, entendeu? Então eu dou a vida pelas ovelhas. Então tudo aquilo que eu tenho como vivência está voltada para as minhas ovelhas. É isso que Jesus está querendo dizer. E também sobre dar a vida literalmente, já que ele morreu na cruz do Calvário, tá? Então Jesus está querendo dizer isso. E o pastor de ovelhas, ele dava a vida pelas ovelhas, neste sentido de viver para as ovelhas, e no sentido de colocar a sua vida entre o perigo e as ovelhas.
Nós sabemos pela história de Davi, por exemplo, que ele protegeu as ovelhas de um leão, né? Então, essa é uma característica natural de um pastor de ovelhas, pelo menos daquele que é pastor de verdade, porque ele diz aqui que o mercenário, ele foge e deixa as ovelhas lá, ele não liga para as ovelhas. Ele está interessado em outra coisa, na lã das ovelhas, qualquer outra coisa, menos em cuidar das ovelhas. Só que Jesus não, ele estava interessado em cuidar das ovelhas, está interessado em mim, em você, na sua família, na sua casa. Por isso ele cuida de nós. Para finalizarmos, o cajado, o interessante do cajado é que ele servia, como eu disse, como correção, já que ele era utilizado às vezes para cutucar as ovelhas, para que elas entrassem novamente no caminho, que às vezes algumas tentavam sair do caminho, né, que é das demais ovelhas. Então ele usava como correção e dava uma cutucada nas ovelhas para que elas entrassem e continuassem ali naquele trajeto, naquele caminho. Mas ele também servia como salvação. Até nós podemos ver como referência que o cajado, em fotos, em imagens, em livros, enfim, que o cajado ele tinha geralmente uma ponta curva, e aquela ponta era para salvar e resgatar as ovelhas, era usado muito para isso. Quando as ovelhas, acontecia de uma ovelha cair em um buraco, por exemplo, o pastor ele usava aquela ponta curva para agarrar a ovelha de alguma maneira e trazer ela para o terreno, né, para o terreno firme, tirando ela do buraco. E uma ovelha chegava a pesar até 50 quilos, só a sua lã poderia pesar até 12 quilos, então era muito pesada. Mas o pastor, para ele, não importava, ele queria salvar a ovelha. E também ele era utilizado, e alguns pastores, segundo a tradição, muitas das vezes usavam em seu cajado um tipo de ponta que adaptava no seu cajado, como se fosse transformava-se ele num tipo de lança, para poder proteger as ovelhas e proteger a si mesmo dos animais, né, dos predadores, de um lobo, por exemplo. Então ele se punha diante da ovelha, entre a ovelha, diante do perigo ali do predador, entre a ovelha e o predador, para proteger o rebanho. Então ele dava a sua vida literalmente pelas ovelhas. Foi o que Davi fez quando ele lutou contra o leão. O amor de Davi para com as ovelhas que ele cuidava, não se compara ao amor de Jesus pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Jesus, ele deu a vida por nós, ele deu a vida por você. Então, muitas das vezes nós questionamos a Deus, falamos: Deus, por que o Senhor não faz isso que eu preciso e quero tanto? E se esquecemos de que ele nos deu a salvação. Então nós somos salvos graças a Cristo. Não estamos debaixo da lei da maldição graças a Cristo. Tudo aquilo que era para nós sofrermos, Jesus sofreu em nosso lugar. Ele sabia que você ia murmurar contra ele, que você ia pecar, que você ia abandoná-lo, que você ia deixá-lo, ia maldizê-lo. Ele sabia de tudo isso. Mesmo assim, ele decidiu morrer por você, decidiu morrer por mim. Porque ele nos ama. E o amor de Cristo, ele é imensurável, não tem como medir, e incomparável, não se compara a nada. Jesus, ele te ama, ele nos ama, e ele é o nosso bom pastor. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Vamos estar orando e agradecendo ao Senhor por este momento, e eu acredito que essas palavras que ora nós podemos aqui meditar, elas vão surtir efeito em nossas vidas, no nosso dia a dia. Então não deixe essas palavras ficarem apenas na sua mente, neste pequeno espaço de tempo, mas que amanhã nós possamos aplicar ela na nossa vida, no nosso dia a dia, conforme a necessidade. Amém? Jesus, obrigado por tudo. Peço perdão, ó Senhor, porque somos falhos, mas Deus, o Senhor é maravilhoso, e aquele que nos guia, nos abençoa, nos consola, nos ajuda. Eu te peço, abençoe a cada um nesse momento, cada um que está em seu lar, em sua casa, cada família, abençoa. Aquele que está acamado, ó Pai, eu peço, coloque as tuas mãos e entra, ó Senhor, com um milagre. Aquele que está necessitado, aflito, temeroso, que está angustiado, Deus, entra com providência neste momento, penetra
seu coração, em sua alma, em sua mente. Faz o teu milagre, do teu reboliço, ó Deus. Eu creio, nós cremos, ó Pai, no teu agir, e que o teu nome, acima de tudo, venha a ser glorificado, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos grandemente. Amém.